Bom, nosso convidado aqui na Rádio Bandeirantes é o Farney Coelho, executivo de futebol da equipe do Caxias, que fez um bom trabalho no Guarani, montou esse elenco do Guarani para a temporada 2026, um elenco que foi montado desde o ano passado, teve algumas peças novas no início do ano, e o Farney, é claro, vai reencontrar o Guarani. Ô Farney, como que vai ser esse reencontro? Porque você deixou saudades aqui no torcedor, a diretoria sempre gostou do seu trabalho, a imprensa sempre gostou do seu trabalho, eu particularmente só tenho elogios com relação a você. Como que vai ser esse encontro da cria com o criador, né? Porque você ajudou a montar esse elenco e também eu sei que você tem um carinho especial pelo Guarani. Um abraço para você. Prazer em tê-lo conosco na Bandeirantes mais uma vez. Ô Breno, obrigado pelas palavras. Muito bom poder falar com vocês aí de Campinas. Alguns dias atrás eu dei até uma aula para o pessoal da imprensa e usei vocês como case, como exemplo, né? Que é uma imprensa pesada, dura, assim, que faz as críticas, mas que são leal, né? Não é uma coisa de maldade, não é uma coisa... Então, o profissionalismo de vocês é algo que eu uso até como exemplo em algumas conversas e especificamente nessa aula eu usei porque tinha bastante gente da imprensa e foi legal poder trocar ideia, assim, de como funciona essa relação, né? Clube com imprensa, para ver o carinho e o respeito que eu tenho pelo trabalho de vocês. É uma semana difícil, uma semana diferente, na verdade, para mim, né? Voltar a Campinas, tenho um carinho enorme pelo Guarani, o máximo de respeito possível por todos ali dentro, né? Staff, jogadores, o pessoal da torcida, um carinho enorme. Recebo muito carinho também. Ontem eu recebi uma mensagem do padre Daniel, que é um padre daí de Campinas, muito legal de ouvir, assim, de ler. A gente fica até um pouco emocionado assim quando recebe esse carinho. E que não é normal, né? Porque, na verdade, a gente não atingiu os objetivos dentro do Guarani, né? A gente não conseguiu subir ano passado, apesar de fazer uma campanha de recuperação, né? A gente não conseguiu subir. Esse ano a gente não conseguiu, ficou muito perto no Campeonato Paulista, fez acho que uma campanha digna, né? Com empate com o Palmeiras, empate com o Santos, né? Vitória no Derby. Mas não conseguiu o objetivo, que era a classificação, e na Copa do Brasil foi aquela tragédia lá no Castanhal, que acabou gerando nossa demissão, né? E praticamente todo o departamento de futebol, e faz parte. Acho que por resultado não tem problema cair. O que não pode é por honestidade, por transparência. Acho que isso nunca faltou. Acho que por isso esse carinho mútuo, né? Tanto meu pelo Guarani, quanto as pessoas do Guarani comigo. Vai ser um encontro diferente, mas que eu estou muito feliz também de rever as pessoas que eu gosto, e muitas delas trabalharam comigo aí em Campinas. Ô Farney, como que tem sido o seu trabalho aí no Caxias? Quando você chegou, o elenco já estava totalmente montado, você trouxe peças para a Série C, nessa janela você está pretendendo também, já está trabalhando com contratações pontuais? Então, a gente... É muito parecido com o cenário que a gente encontrou no Guarani ano passado, né? O Caxias vinha de 3 eliminações, Gauchão, Copa Farroupilha e Copa do Brasil. Só que a vantagem aqui é que a gente estava com a janela aberta. Os processos do clube, o Léo Franco estava antes de mim também muito capacitado, os processos do clube estavam bem adiantados. Só refinei algumas coisinhas, que é o que eu gosto muito, né? Na questão de metodologia, de parâmetro de sucesso, né? De processo. A montagem do plantel, apesar de nós ter trocado, chegou 15 jogadores e saiu 13. A grande maioria desses jogadores já vinham sendo feitos pelo Marcelo Cabo e pela direção aqui, pelo João, pelos estatutários do clube, já vinha em andamento. Eu acho que eu dei pitaco, claro que eu chancelei todas as contratações, eu tinha poder de veto, mas já vinha adiantado e eu acho que eram bons nomes. E eu realmente trouxe, assim, de indicação, de banco de dados meu, 4 ou 5 atletas só. O Busato goleiro, o Mancha, o zagueiro que era ali do Belo Clube, o Ravanelli do Capivariano, o Matheus Anjos do Primavera, o Gaspar do Avaí. Acho que foi esses 5 que eu trouxe. E alguns meninos assim que vieram para compor o grupo. Mas basicamente foi esses jogadores que eu trouxe para cá. E, claro, e aí com a chancela também do Cabo e do pessoal do futebol. Mas a grande maioria dos atletas já vinham sendo negociados, né? Aqui o trabalho foi muito mais de ambiente, né? O ambiente estava muito pesado, muito carregado, muita desconfiança do nosso torcedor. Foi muito mais de blindar ambiente, de blindar torcedor, de blindar diretoria, de trazer
para próximo todo mundo, de abrir o clube para essas pessoas, né, de abrir o clube para a imprensa, praticamente que todos os treinos são abertos para a imprensa, a gente fecha 2, 3 treinos durante a semana, o resto dos treinos são tudo abertos. E essa aproximação é que eu acho que gerou esse ambiente positivo, que nos colocou aí, estamos a 8 jogos sem perder, né, 4 vitórias e 4 empates nos últimos 8 jogos, então acho que foi esse ambiente e a entrega dos nossos atletas têm muito brio, assim, muita entrega, não se entregam nunca, trabalho muito, né? O ambiente eu acho que tem gerado os resultados do Caxias, e na próxima janela sim a gente precisa acertar aí alguns nomes para fortalecer o elenco e para a reta final. Aqui no Guarani eu lembro muito bem que você montou um elenco pensando em ganhar confrontos, né? Até a mudança para 2026 foi justamente batendo nessa tecla, um elenco que ganhe confrontos. Em comparação com o Caxias, você buscou isso também no Caxias? O Caxias tem essa característica e pelo que você analisou até do ano passado, o que mudou e o que tem sido principal mudar no Caxias para buscar o acesso esse ano? O Caxias ano passado nadou de voo de cruzeiro, né? Liderou o campeonato inteiro, a Série C inteira, chegou na reta final, no quadrangular final não conseguiu sucesso, mas fez um campeonato muito digno. Mas sempre gera, né? Aquela decepção, porque fez 30 e tantos pontos, liderou o campeonato e chegou na reta final e não conseguiu, né? Nenhuma vitória no quadrangular final, não conseguiu sucesso. E tem um rival aqui muito forte, né? Ele estava na Série A, acabou caindo para a Série B, mas um rival muito forte, o Juventude, né? Brigando sempre Série A, Série B, Série A, Série B, então a comparativa é muito forte aqui na cidade, né? O Caju é um jogo à parte, próximo ao derby aí, né, do Campineiro, mas é um jogo à parte e até foi muito bom, porque na chegada nossa que a gente ganhou um derby depois de 6 anos que a Caxias não ganhava, a gente acabou ganhando o derby na Sul-Sudeste, foi um momento importante assim para consolidar o nosso trabalho também. Mas o que a gente vê diferente é um time mais técnico, que normalmente eu monto, tá? O Ravanelli, Matheus Anjos, o João Lucas, né? São jogadores extremamente técnicos, Alisson, jogador extremamente técnico. A própria zaga, o Janso e o Maurício são jogadores que têm uma boa construção. Mas temos um treinador que gosta muito desse modelo, né? O Marcelo Cabo, um treinador carioca, um treinador que está aprendendo seleção. Ano passado subiu o Santa Cruz, extremamente experiente, né? Então a gente vê com bons olhos assim a questão da montagem com relação ao nosso treinador. Acho que tem muito perfil do treinador. Acho que o ambiente leve também tem muito a ver com o trabalho do Cabo e da comissão técnica, né, do nosso staff. Claro que o resultado vai dando uma tranquilidade para isso, mas eu vejo que é um time com mais a cara do Cabo, assim, do que propriamente essa questão do confronto, né? Apesar de ter bons jogadores nisso, o Grigor, né, o Breno, o Matheus Nunes, temos bons jogadores, o Slatiel na frente, é um cara que sustenta muito parede, né, dá profundidade, dá amplitude pro time. Mas a gente é um time mais técnico, né, que normalmente a gente monta. Nós estamos conversando com o Farney Coelho, que trabalhou no Guarani, fez um bom trabalho no Bugre e hoje é o executivo de futebol do Caxias, adversário do Guarani no sábado, que vem fazendo um bom trabalho lá também. Ô Farney, independente de folha salarial, eu sei que a do Caxias é menor do que a do Guarani, a gente tem visto muito equilíbrio nessa Série C do Brasileiro. Você tem visto mais equilíbrio nessa Série C do que na Série C do ano passado ou não? Breno, então, é muito próximo, né? Acho que o Guarani tem um investimento maior, sim. Até isso eu acho importante até esclarecer, né, porque às vezes parece que o executivo que gasta o dinheiro. Não, o clube determina qual é a folha, né, o que a gente pode gastar com cada departamento, né, com logística, com folha salarial. E o executivo monta um time em cima daquilo que foi estabelecido pelo clube, pela diretoria, pelo conselho do clube, aí no caso o CA, né, e aí a gente monta o time em cima do que foi estabelecido pela direção do clube. Não é o executivo que decide, eu quero fazer uma folha de 10 milhões. Óbvio que o executivo sempre vai querer fazer, né, quanto mais tu gastar, menor é a chance de erro normalmente, né? Mas não é uma coisa que o executivo determina, tá? A folha salarial do clube é algo do clube, né? É independente, né? É algo que vem de cima, é estratégico. Então é algo que o executivo comanda. Na verdade, o executivo tem alguns parâmetros, né? Por exemplo, tem que vender tanto de jogador, tem que chegar em tantas fases de coisas para conseguir atingir o orçamento, mas não que o executivo determine, né, qual é o orçamento, que planeje isso, né? Esse planejamento orçamentário vem da direção.
O Caxias é um time que tem muita responsabilidade financeira, e me agrada, tá? Não vou te mentir, me agrada. Mas às vezes a gente, por exemplo, em vez de viajar 2 dias antes, viaja a gente economiza em algumas coisas assim que seria interessante não economizar. Mas é o campeonato da Série C dos 5 anos que eu estou jogando, a mais próximo um clube do outro, um time do outro, tá? É mais próximo. Não tem. Ano passado a gente caiu numa chave com o Ponte, com o Guarani, com o Náutico, né? Pô, times de camisa pesada, com orçamentos bons. Então a gente teve um pouco mais de dificuldade, né? Não tinha aquele time que saltava os olhos. Esse ano a gente tiver um campeonato muito próximo. Né? A prova disso é que nós estamos 3 pontos dentro do G8, estamos 3 pontos do líder. Né? Então, é muito próximo um time do outro, e eu acho que vai ser no detalhe. No final vai ser no detalhe. Bom, para fechar com você, Fanny, até agradecendo sua participação aqui na Rádio Bandeirantes, sempre disponível para mim, para a Rádio Bandeirantes, na tela da Band também. Como que é trabalhar aí no Caxias, no futebol do Rio Grande do Sul? Eu sei que o Rio Grande do Sul é a sua terra, você está mais próximo da sua família, mas como que é com relação à cobrança da torcida, a cobrança da torcida do Caxias, essa responsabilidade que você tem de tentar recolocar o Caxias na Série B do Campeonato Brasileiro? Como que é? Porque muitas vezes a gente de fora não tem a noção de como que é a pressão e também como que é a cobrança da torcida do outro lado, né? Então eu gostaria que você falasse sobre isso. Então, meu amigo, é uma região, a região da Serra, é uma imigração italiana, alemã, e é um povo que cobra bem mais, tá? Eu trabalhei no norte do estado, no Ipiranga, trabalhei no sul do estado, no Brasil de Pelotas, São Paulo de Rio Grande. É outra cultura, assim, futebolística. Aqui na Serra, a gente enfrenta bastante, é bem pesado, assim. Nós estamos 8 jogos sem perder e tem uma cobrança bem grande. Em cima da diretoria, em cima do conselho, né, que acaba sendo repassada pra gente. O próprio torcedor no dia de jogo, assim, cobra bastante, é uma torcida bastante exigente. Óbvio que tem a questão do nosso rival tá muito bem, né, o outro time da cidade, né, numa Série B, estava na Série A no passado, e isso respinga, né, é uma rivalidade grande, numa cidade média, né, numa cidade grande, uma cidade média. E claro que isso gera um certo desconforto no nosso torcedor, e que acaba cobrando também as eliminações recentes, né? Nosso torcedor ficou muito magoado, né? Questão de Copa do Brasil, Gauchão, né? O próprio Série C ano passado, que teve muito perto do acesso e não conseguiu. Então, realmente tem uma cobrança muito forte. Eu tenho uma vantagem, acredito, em relação até aos outros colegas de clube, porque como eu sou daqui do Rio Grande do Sul, já fiz alguns trabalhos consolidados, então até tenho um pouco mais de paciência com o meu trabalho, né, com relação aos colegas aqui do clube. Mas sim, tem uma cobrança bem forte, assim. Eu acho que a diferença, eu acho que pro Guarani, e para o Caxias, em termos de cobrança, no meu trabalho especificamente, é a questão que aqui no Rio Grande do Sul já tem bons trabalhos consolidados, em São Paulo não tinha nenhum trabalho feito, né? O primeiro trabalho foi no Guarani. O que me gera um pouquinho mais de estabilidade, um pouquinho mais de tranquilidade para poder fazer as coisas. Mas se o resultado não vir, a cobrança é igual, é difícil, é dura. O Caxias tem uma responsabilidade grande, e a gente aqui está dividindo o campeonato em 2, né? A primeira é buscar a classificação, classificando, replanejar para o quadrangular final. A gente está pensando em dois campeonatos, mas um objetivo muito claro. O objetivo do Caxias é muito claro, de buscar depois o acesso. Tá? Obrigado pelas palavras, obrigado pelo espaço. É sempre um prazer falar contigo, com os amigos aí de Campinas. Um grande abraço a todos, e tomara que a gente tenha um grande jogo no sábado.